Eu desejo cumprimentá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Rogério Lourenço. Se você não me conhece, eu já quero convidar você para inscrever-se aqui no canal, me dá uma forcinha aí. Também acionar o sininho das notificações, porque isso é muito importante. Assistir o vídeo até o final, porque é muito importante também. Deixar o like se gostar, ok? Se você gostar do conteúdo, deixa o like. E mais uma coisinha, né? Deixar um comentário aqui no canal. Se você deixar um comentário, você já vai estar me ajudando. E se você quiser me ajudar mais um pouquinho, você pode compartilhar este canal nas suas redes sociais. O meu canal, ele é um canal de estudo bíblico, estudo da Palavra de Deus, onde nós ministramos 2 aulas por semana da EBD, nas revistas da CPAD, da classe dos adultos e também da classe dos jovens. E postamos vídeos também de reflexões bíblicas diariamente, né? Ou melhor, toda semana tem vídeo aqui no canal, ok? E hoje nós vamos estar estudando a lição de número 10, nós estamos estudando aqui na classe dos adultos a supremacia das Escrituras. Também estava me esquecendo, né? Quero dar aqui as boas-vindas a você que já é inscrito em meu canal, tá bom? Que já acompanha o meu conteúdo há algum tempo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos estudar a lição de número 10. Estamos aí partindo para o final do primeiro trimestre de 2021. Já saíram, né? O tema do trimestre, do próximo trimestre, também os títulos das lições. Vai ser um trimestre também abençoadíssimo, tá bom? Já estamos aí todos ansiosos por chegar esse trimestre. Mas enquanto isso, vamos terminando o primeiro trimestre. Hoje o título da lição é As Profecias Despertam e Trazem Esperança. Então vamos estudar hoje os livros proféticos, né, bem resumidamente, lógico, do Antigo Testamento, e também o livro de Apocalipse. O texto áureo da nossa lição está em Apocalipse 1 e 3, que diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Verdade prática, as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas do Altíssimo. Ok? É muito importante também que você efetue a leitura bíblica em classe, tá bom? É muito importante a leitura bíblica em classe, que está, né, em 3 livros da Bíblia. Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 10, Joel capítulo 1, do versículo 1 ao 3, e Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 3 também. Então é muito importante que você realize a leitura bíblica em classe. Eu já fiz a minha leitura, tá bom? Então, quando a leitura às vezes é um pouco extensa, nós não lemos aqui no vídeo para ele não ficar muito grande, porém isso não é um desprezo ao texto bíblico, longe disso. Eu já li, já reli, já fiz meu estudo e estou aqui te incentivando também a ler e a estudar a leitura bíblica em classe, ok? Vamos ver agora uma visão panorâmica da nossa lição de hoje, né? Sempre, na maioria das vezes, dividido em 3 tópicos. O primeiro, os profetas maiores. Vamos ver aí os profetas e a profecia, os profetas Isaías e Jeremias, e os profetas Ezequiel e Daniel. O tópico 2, vamos estar vendo os profetas menores, os profetas do Reino do Norte, os profetas pré-exílio, antes do exílio babilônico, e os profetas pós-exílio,
né, logo após o exílio babilônico, e os demais profetas, falando dos profetas menores, ok? E por fim, nós vamos estudar o livro do Apocalipse, autoria, propósito e destinatários, tá? Quem foi que escreveu o livro de Apocalipse, qual o propósito e quais eram os destinatários do livro. E número 2, uma mensagem de esperança. Vamos ver que o livro de Apocalipse, ele traz uma mensagem de esperança. Ok, então vamos lá, iniciando, né, lá no capítulo de número 1, lá no ponto de número 1, melhor dizendo, os profetas maiores. Os profetas e a profecia. Então, nós temos aqui duas palavras, uma no grego, né, e uma no hebraico. A palavra para profeta no grego é profetes, ou profetês. No hebraico é navi. E ambas as palavras significam, né, aquele que fala, em linhas bem gerais, aquele que fala em nome de Deus, aquele que fala a palavra de Deus. Então, os profetas eram porta-vozes de Deus. Eles falavam aquilo que Deus lhes dizia. Eles transmitiam ao povo a mensagem que Deus queria falar ao povo. E os profetas, eles eram muito importantes naquela época, muito influentes. Eles tinham acesso até à presença dos reis, né? Ora aconselhando-os, ora repreendendo-os. Lembra do profeta Elias? Apesar de não ser um profeta literário, né? Não deixou nada de literatura, não escreveu nenhuma profecia, mas ele confrontou veementemente o rei Acabe, reino do norte, o rei de Samaria, né? Na sua gestão profética. Então, os profetas eram pessoas que falavam em nome de Deus. O dicionário Vini, ele atesta, né, que o termo grego para profecia é profeteia. O que é profeteia? Não é profetada, tá? Que hoje que nós vemos aí são profetadas, muitas delas, né? A palavra profeteia é uma descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer do futuro, ou do presente, ou do futuro. Então, o que é uma profecia? É uma descrição da vontade de Deus, ou no passado, né, no presente e no futuro. Então, a palavra profecia, do grego profeteia, tem essa conotação, né? Uma descrição da vontade de Deus. Então, é Deus falando com o povo, né? Então, esse foi o subtópico 1. Subtópico 2, os profetas Isaías e Jeremias. Então, Isaías e Jeremias profetizaram ao reino de Judá. Então, nós temos, nós vamos ver no próximo ponto, a questão da divisão do reino, né? Judá, reino do sul, e Samaria, né? Chamado de Israel também, reino do norte. Então, os profetas Isaías e Jeremias eles profetizaram para a nação de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo, apontou o cativeiro divino bem antes, né? Bem antes dele acontecer, o cativeiro babilônico, né? Também, muito mais antes ainda, ele profetizou o retorno do cativeiro. O povo nem tinha ido para o cativeiro, ele já estava apontando e profetizando o retorno, né? E Isaías também profetizou a respeito de Cristo, um dos profetas que mais profetizaram a respeito da vinda do Senhor Jesus, da sua vida, do seu ministério, da sua morte. Por isso que ele é chamado de profeta messiânico, tá? Então, o que Isaías profetizou a respeito de Jesus? Nascimento virginal, a sua descendência, né, do rei Davi, o seu ministério libertador. Então, Isaías foi um profeta messiânico, um profeta que profetizou
sobre, muito, mas muito mesmo sobre Jesus Cristo. E aí depois nós temos o profeta Jeremias, que também profetiza para a nação de Judá, e Jeremias ele foi o profeta que profetizou o exílio, né? Ele foi tido como traidor, mas na verdade ele estava advertindo o povo para o povo abandonar o pecado, abandonar a rebeldia, abandonar os crimes que eles estavam cometendo, para eles não irem para a Babilônia, mas não adiantou nada, né? Jeremias profetizou até o período que eles iam ficar na Babilônia, que era um período de 70 anos. Então o profeta Jeremias profetiza isso, mas também ele profetiza a restauração de um remanescente, né? Profetiza sobre Cristo como o título de renovo. Você pode ver isso em Jeremias 33 e 15. Então, o profeta Isaías e o profeta Jeremias foram muito importantes para a nação de Judá, profetizando várias coisas a respeito dela. Ok? E aí o ponto 3, os profetas Ezequiel e Daniel. Então, quando o povo foi para a Babilônia, a nação de Judá foi para a Babilônia, Daniel ele foi para o palácio, né? Ele foi ficar com os nobres. E Ezequiel foi levado na segunda leva, Daniel foi na primeira leva de judeus, Ezequiel na segunda. Então ele vai ficar à beira do rio e ele vai profetizar para os exilados que já estavam ali na beira do rio, na Babilônia. Então Ezequiel ele foi levantado para admoestar o coração duro do cativeiro, né? dos judeus que estavam no cativeiro. E ele lembra, que isso aqui é muito importante, que a restauração do povo que estavam passando um período de exílio, né? Ainda não tinha terminado, porque Nabucodonosor iria invadir mais uma vez Jerusalém no período quando Ezequiel já estava na Babilônia. Ele ia invadir mais uma vez e iria destruir o templo. Então a restauração requeria do povo arrependimento. Então Ezequiel vai pregar isso na beira do rio. Daniel, como eu já disse, ele foi e ficou entre os nobres no palácio, né? E Daniel foi o profeta que Deus usou com muitas revelações futurísticas, né? E uma delas, com relação à nação de Judá, era o período, né? Que o período de cativeiro estava chegando ao fim. Se você ler Daniel 9:2, ele vai falar, né, que ele estava lendo o livro do profeta Jeremias e ele entendia que os 70 anos já estavam no fim e agora ele vai orar, né, no capítulo 9, ele vai orar baseado nesta promessa. Por quê? Porque Deus prometeu que depois de 70 anos o povo voltaria para a Babilônia. Então, ou melhor, para Judá, voltaria da Babilônia para Judá. Então Daniel foi muito importante nessa época, né? E foi aí que Deus deu a ele a revelação das 70 semanas de Daniel. Então esse foi o ponto de número 1, tá bom? Os profetas maiores. Quem são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Daniel, Ezequiel, Lamentações, Jeremias e Isaías. Por que Lamentações ele entra nessa questão dos profetas maiores? Nós temos que lembrar que profeta maior não quer dizer mais importante, né, de destaque. Não, é pelo um dos argumentos para essa classificação é o volume dos textos, né, dos livros. Então, essa é uma classificação para estudo, didática, né? Então, eles são chamados de profetas maiores, ok? Se você tem alguma pergunta aqui nesse ponto, algum comentário, quer interagir conosco, não deixe de deixar aqui o seu comentário, tá bom? Deixe aqui o seu comentário, porque isso também ajuda o canal ao YouTube entender que você está interagindo e que o canal é interessante. E não deixou o joinha ainda? Deixa o joinha aí para nos ajudar. Isso é muito importante para o nosso canal,
Ok? Vamos para o ponto 2, então. Ponto de número 2, os profetas menores. Profetas menores. Quem são, quais eram, né? Melhor dizendo, os profetas menores? Eram 12, né? Na divisão da Bíblia hebraica, na verdade é um rolo só. Mas aqui na nossa Bíblia são 12 livros. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Até Sofonias são profetas pré-exílio, né? Que profetizaram antes do exílio. Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas pós-exílio, que profetizaram após o exílio da Babilônia. Então vamos lá. Primeiro ponto aí, os profetas do reino do norte. Então você que já é estudioso da Bíblia, sabe que o reino de Israel foi dividido com o filho de Salomão chamado Roboão. Eles dividiram o reino, né? 2 tribos ficou para Roboão e 10 tribos ficou para Jeroboão, que era um servo de Salomão. Ok? O reino de Roboão ficou sendo chamado de Judá, com a capital Jerusalém. E as 10 tribos, reino do norte, com a capital em Samaria. Ok? Então nós temos 2 profetas que profetizaram para o reino do norte, Amós e Oséias. Amós ele profetizou, né, quando Israel vivia numa grande prosperidade, mas essa prosperidade gerou pecados, né? Gerou suborno, corrupção, injustiça. E uma das coisas que o profeta Amós ele combatia veementemente era a injustiça social, né? Lógico que havia uma grande abastança no Reino do Norte, muita prosperidade, mas havia também os pobres, e eles eram oprimidos muitas vezes. Então Amós ele vai combater esse tipo de pecado, suborno, né, corrupção, injustiça e assim por diante. E o profeta Oséias, a própria vida do profeta Oséias, o seu casamento com Gomer, né, uma prostituta, realça muito bem o relacionamento que Israel estava tendo com Deus. Então, Oséias representando Deus e Gomer representando a nação do norte, o reino do norte, né, com o seu caminho de idolatria, de luxúria, de prostituição, de homicídio, de roubo, de opressão e assim por diante. Então Oséias vai profetizar a infidelidade do povo. A vida de Oséias, os acontecimentos da vida de Oséias vão demonstrar como Deus ele estava triste, né, e revoltado, digamos assim, com a prostituição de Israel com outros deuses. Agora o ponto 2, os profetas pré-exílio. Eu falei que havia os profetas pré-exílio. Primeiro, nós temos Joel, né? Na verdade, o profeta Oséias e o profeta Amós, eles também profetizaram antes, né? Aqui, didaticamente, eles estão divididos, mas eles também são profetas pré-exílio. Então, nós temos o profeta Joel, que pregou o arrependimento, profetizou o derramamento do Espírito Santo, né? Famoso Pedro usa o texto de Joel, né? Isso foi o que o profeta Joel disse, né? Nos últimos dias derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Miqueias, ele profetizou contra a falsa espiritualidade do povo, tá? E também anunciou a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico, mas também no final a restauração da nação de Judá. O profeta Abacuque é o profeta do diálogo, né? Ele conversa com Deus e ele reclama da violência, né, que o seu povo estava cometendo, do litígio, da sentença distorcida, e ele vai clamar, né? Falando com Deus até quando Deus permitiria aquilo ali. E Deus revela para ele que iria mandar um exército babilônico, né, para disciplinar o povo de Judá.
e aí ele até não entende, né, como que Deus iria usar um povo ímpio para... Mas aí você pode ler o livro de Abacuque, que você vai entender melhor esta questão, porque aqui nós estamos dando uma visão geral, né, sobre cada livro. O livro de Sofonias aponta para os pecados dos príncipes, né, da liderança de Israel e a destruição do grande dia do Senhor. Ele profetiza o grande dia do Senhor, que tem duas aplicações, né, digamos assim. O dia do Senhor, a invasão da Babilônia para com a nação de Judá, e também o dia do Senhor no futuro, né? E será terrível para todos os ímpios. Ok? E o interessante aqui, nessa questão dos profetas pré-exílio, é que todas as profecias abordam o juízo, tá bom? Mas enfatizam também a misericórdia divina. Isso é muito importante. Por quê? Porque Deus chama o povo ao arrependimento. Eles não arrependem, Deus envia o juízo. Porém, depois Deus manda a misericórdia para aqueles que se arrependeram. Ok? Subtópico 3, os profetas pós-exílio. Como eu já disse, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, ele vai incentivar o povo a construir o templo, reconstruir, aí lá já depois do cativeiro, que o povo já tinha voltado para Jerusalém, uma parte, né, dos judeus, e eles estão negligenciando a construção do templo, né, que estava destruído. Então Ageu vai usar a sua profecia, Deus usando ele, para chamar o povo para a construção do templo. Zacarias, também mais ou menos na mesma época, ele anima o povo e anima Zorobabel, que era governador naquela época, a construir o templo. E uma das frases que Deus usa pela boca do profeta Zacarias é: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Malaquias, ele vai profetizar cerca de 100 anos após Ageu e Zacarias, e o povo já estava voltando ao formalismo novamente, a falsa religião, a superficialidade religiosa, né? Então ele vai repreender os sacerdotes que estavam negligenciando e se desleixando das coisas sagradas do templo. Então ele vai chamar a atenção dos sacerdotes. Também vai repreender o povo, Malaquias 3 e 5, não é só para os sacerdotes, tá bom? E também ele vai falar sobre a negligência do dízimo e das ofertas que eram usadas para o sustento dos levitas, que eram os responsáveis pela casa de Deus, que era o templo. Ok? Para encerrar esse ponto, subtópico 4, os demais profetas. Então nós temos o profeta Jonas, tá bom? Que ele vai profetizar contra a grande Nínive. Todo mundo já conhece a história. Ele chega na cidade, ele não quer ir, né? Mas Deus o manda ir e ele prega e a cidade se arrepende. Ele fica magoado por isso, mas Deus lhe dá uma lição. Temos o profeta Naum, né? Que ele também profetizou a condenação de Nínive. É interessante que quando Jonas profetizou, cerca de 150 anos antes de Naum, Nínive se arrependeu. 150 anos depois, Nínive está pecando de novo e agora a misericórdia de Deus não vai ser aplicada, mas o juízo de Deus através de Naum vai ser aplicado, né, na condenação da grande Nínive. E por fim temos aí o profeta Abadias, que ele vai denunciar a soberba dos edomitas. Os edomitas eram parentes, digamos assim, dos israelitas por parte de Esaú, né, irmão de Jacó. Mas eles não serviam a Deus e eram contra o povo de Deus, contra os israelitas. Então o profeta Abacuque, que é um livro bem pequenininho, ele vai denunciar a soberba dos edomitas. Ok, até aqui, ponto 2, terminamos aqui. Tem alguma dúvida?
tem algum comentário, tem alguma interação aí, deixa aqui nos comentários, né? Já deixou o joinha aí, já compartilhou para alguém? Compartilhe o vídeo aí, mande para alguém, para que ele também possa assistir esta aula, né? Deixa o like aí para nos ajudar e a divulgar o nosso canal. Então vamos lá, se tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários e nós vamos interagir com você. E para encerrar, ponto 3, então nós já estudamos aqui os profetas maiores e os profetas menores, suas funções, as nações para quais eles profetizaram, suas particularidades, lógico que em linhas bem gerais, porque se você for estudar profeta por profeta, é um curso, né? É um curso que você tem que fazer. Tá? Mas aqui já dá para ter uma visão bem geral do assunto. Agora vamos para o livro do Apocalipse. Lembrando que o título da nossa lição é As Profecias Despertam e Trazem Esperança. Então o livro de Apocalipse, apesar de muitas pessoas não gostar do livro de Apocalipse, ele é um livro de esperança, porque ele mostra o futuro do povo de Deus, daqueles que ficarem firmes na presença de Deus. Então vamos lá. Autoria, propósito e destinatários, né? Vamos ver aí primeiro o dicionário bíblico Wycliffe. Ele diz que o termo grego apocalipsis significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. Então são revelações, a palavra apocalipse significa revelação. Revelação de Deus aos homens através de Jesus Cristo. Qual é o propósito do livro do Apocalipse? Mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Então, existem linhas de interpretação do Apocalipse, né? Eu sou pastor assembleiano e a Assembleia adota a interpretação futurista, né? Algumas coisas já se cumpriram e outras se cumprirão ainda no futuro. Então, o propósito é isso, é mostrar as coisas que brevemente hão de acontecer. O autor é João, né? Tá Apocalipse 1 e 1, bem explícito. Os destinatários são as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. As 7 igrejas que você vai encontrar no início do livro do Apocalipse, Jesus enviando uma mensagem para cada uma delas. Então, elas são os destinatários e hoje nós temos o livro de Apocalipse também para nossa advertência e para a nossa esperança. Ok? Subtópico 2, uma mensagem de esperança. Então, na revelação, Cristo diz a João, né? Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que hão de acontecer. Então, aqui é a divisão do livro, né? Comumente usado pela maioria dos intérpretes. As coisas que você tem visto, refere-se ao passado, aquilo que João tinha visto. As coisas que são, né, o verbo aí no presente, são as coisas que estavam acontecendo. E as coisas que hão de acontecer, logicamente, o futuro. Então, essa divisão, as coisas que viste, as coisas que são, as coisas que vão acontecer, deve ser a base do estudo do livro de Apocalipse. Ok? Então, no presente, todos devem guardar as palavras da profecia. Ok? Todos devem guardar as palavras da profecia. E eu acho muito interessante, é o versículo 3 que fala justamente isso, né? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, desta, o pronome demonstrativo desta, não é dessa, desta é aquela profecia que é o livro de Apocalipse. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então está aí
a palavra revelada de Deus, o futuro revelado para nossa advertência e para nossa esperança, ok? Esse foi o último ponto, mas ainda dá tempo de você deixar o comentário aí se você tem alguma dúvida, ok? Deixa aí nos comentários, nos ajude aí interagindo conosco, tá bom? Espero que esta lição ela sirva, de bênção para a sua vida. Voltando lá para o tema, nós temos aí, o que nós aprendemos? As profecias, profetas do Antigo Testamento, profetas maiores, profetas menores, profetas pré-exílio, pós-exílio, tá bom? Aprendemos também sobre o livro de Apocalipse. Tanto os profetas como o livro de Apocalipse nos trazem advertência, despertam a nossa vida para uma realidade com Deus, para o arrependimento se for necessário, mas também nos traz esperança, ok? Espero você na próxima aula, tá? Vai ser a lição de número 11, a próxima aula. Semana que vem nós já postaremos aqui. Fique com Deus e até a próxima.